Divas! Seja bem-vinda, doutora Larissa, ao nosso Pod Divas. Para a gente é um prazer enorme você estar aqui com a gente. O nosso podcast foi feito para mulheres e por mulheres, né? Aqui nós iremos falar muito sobre o universo feminino. Toda semana a gente vai ter uma convidada, talvez um convidado, quem sabe, né? Parte da vaga. Exatamente. Isso mesmo. E nossa primeira entrevistada, a doutora Larissa Qualiguazi, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi que você chegou aí na medicina integrativa, um pouquinho da sua área pra gente conhecer melhor. Pronto. Eu sou médica, né? Eu me formei há cerca de 3 anos e meio na UFC daqui de Sobral. E eu sempre tive muitas alergias, né? Sempre tive muitos problemas de saúde. Minha mãe sempre estava comigo em médico quando eu era criança. E sempre tratava, mas assim, ficava sempre voltando, né? Qualquer mudança de clima, eu já ficava doente. E aí, na faculdade de medicina, eu comecei a ler sobre o impacto que a alimentação, que os hábitos de vida têm na nossa saúde. Comecei a mudar algumas coisas por conta própria, principalmente a alimentação. E aí eu comecei a perceber que os meus problemas de saúde foram ficando menos frequentes, né? Eu fui tendo mais resistência, meu sistema imune foi ficando mais forte, digamos assim. E aí eu comecei a ler mais sobre esse assunto, vi que na minha família tinham outras pessoas que também se beneficiariam dessa abordagem, né, da medicina. Por exemplo, a minha irmã, ela tem síndrome dos ovários policísticos e a única coisa que os médicos passavam para ela era anticoncepcional. E a gente sabe que não trata, né? E não davam o enfoque correto na alimentação, na atividade física, na mudança de estilo de vida. E aí eu comecei a pesquisar médicos que trabalhassem com esse tipo de abordagem. E aí eu conheci uma médica lá em Fortaleza, que eu levei ela, e ela conseguiu regularizar o ciclo menstrual, melhorou várias coisas na saúde dela, sem uso de medicamento, com uso de hormônios bioidênticos, suplementação. Depois veio a minha mãe, que entrou na fase da menopausa, e aí também foi outra paciente. Tudo puxando a análise. Exatamente, mas inicialmente para os médicos de Fortaleza, né? Porque eu ainda não tinha essa capacitação. Só que aí depois eu me formei, fiz a residência de clínica médica, né? Porque eu acho importante você também ter conhecimento sobre a parte mais tradicional da medicina, digamos assim. Eu quero saber da saúde, mas eu também quero conhecer a doença. E por fora do currículo tradicional da faculdade, eu fiz algumas formações, algumas pós-graduações, né? Estou terminando uma agora. E aí, conforme eu fui estudando, fui me vendo mais capaz de começar a conduzir, primeiro eu sou a minha primeira paciente, e depois as pessoas da minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. E decidi começar a atender pacientes para também levar esse outro ponto de vista em relação à abordagem de doenças, tratamento, melhora de qualidade de vida, né? Prevenir doenças. Então, quanto mais eu estudo sobre isso, eu vejo que eu realmente estou no caminho certo e o resultado que meus pacientes conseguem também me deixa muito feliz em relação a ter escolhido essa área para atuar. Que lindo! Eu vou fugir um pouco aqui do que a gente programou para te perguntar, porque eu tenho dúvidas e acredito que quem está assistindo a gente também tem. O que é medicina integrativa? Pronto. A medicina integrativa, apesar de tecnicamente não ser reconhecida como uma especialidade, né, embora os médicos que trabalham nessa área estejam tentando mudar isso, é uma forma de você ver o paciente literalmente como um todo. É você ver uma doença que começa, uma doença que se proliferou, né? Não, é você ver uma doença que se manifesta na tireoide, que não começou na tireoide, que na verdade começou no seu intestino. E que o estresse por você não estar dormindo bem contribuiu para essa doença aparecer. Então é você conseguir integrar, como o nome diz, todos os sistemas do corpo para relacionar todos os problemas de saúde que a pessoa tem, entendeu? Então por exemplo, uma pessoa que tem uma doença autoimune, que eu nunca vou deixar de tratar o intestino dela.
eu nunca vou deixar de tratar o sono dela, eu tenho que me preocupar com o estresse dela. Então é você perceber que todos os sistemas do nosso corpo estão integrados e que principalmente inflamação, estresse, hábitos de vida ruim são as fontes formadoras de doença. O que vai mudar é como a doença vai se manifestar. Cada pessoa tem um elo fraco, digamos assim. E você pode ser uma doença autoimune nas articulações. E você pode ser uma doença neurodegenerativa. Em mim pode ser autoimune, lúpus, por exemplo. Tireoide de Hashimoto, que é muito comum. Né? E outras doenças, doenças crônicas também, como hipertensão, diabetes, entendeu? Todas elas, fibromialgia, todas essas questões. Todas elas têm um fundo inflamatório, de estresse, de falta de nutrientes, desregulação hormonal. Então, é isso que eu vou ver no meu paciente. E é muito comum o paciente chegar por uma queixa, por exemplo, cansaço, e aí a gente começa o acompanhamento e depois ele diz que conseguiu emagrecer, está conseguindo dormir melhor, está tendo menos sintomas da TPM, por exemplo. Então ele acaba melhorando de outras coisas que ele nem esperava que fosse melhorar. Que nem quando chega lá no consultório para emagrecer, que a última coisa que a gente vai fazer é emagrecer, porque justamente identifica isso, né? Que o sono está ruim, a alimentação está ruim, o intestino não funciona, não está absorvendo vitamina, aí que vai olhar a base, está cheio de problema familiar, cheio de problemas emocionais, então tudo isso vai refletindo e a saúde vai adoecendo e o corpo vai só tendo sintomas só para sinalizar que o corpo que alguma coisa não está bem, mas a pessoa ainda não consegue enxergar. Aí é por isso que vai entrar a medicina integrativa, a nutrição integrativa, que a gente conseguir olhar, né, corpo, mente, espírito e alinhar tudo junto, não só o foco na alimentação e somente no medicamentoso. Isso, exatamente. Medicamento também é importante, eu não deixo de passar quando eu considero que é importante, mas eu vejo o sintoma do paciente não vejo o diagnóstico como meu objetivo final, mas sim ver o que levou o paciente a adoecer, entendeu? E aí tem aquela velha história da mulher, principalmente quando a mulher ela vai chegando depois dos 30 anos, ela começa a dizer que o metabolismo fica lento, né? Que não consegue emagrecer, não é porque não faz dieta, mas a culpa é da tireoide. A culpa é dos hormônios, a culpa é... O que você quer dizer sobre isso? Em relação ao emagrecimento, eu sempre falo para os meus pacientes que eles precisam tratar algumas outras coisas antes de começar a emagrecer, né? Por exemplo, um paciente que não está dormindo bem, ele não vai conseguir emagrecer. Um paciente que está inflamado, que está fazendo, por exemplo, um déficit calórico, mas está fazendo déficit calórico com comidas inflamatórias. Fazendo um déficit calórico exagerado. Exatamente. Então, é um conjunto de coisas. Eu tenho que ver a questão hormonal também, que é importante, mas quando a gente fala de deficiência hormonal, não é que eu vou repor o hormônio, não. Lembra que o hormônio ele é feito de nutrientes, de vitaminas, ele precisa de uma mitocôndria funcionando bem, ele precisa de um ambiente adequado para ele ser formado. Então, é muito mais a gente vê a base dos bons hábitos, principalmente, né? E aí sempre eu entro na questão de sono, alimentação, atividade física, estresse, como é que está a parte emocional do paciente, tudo em conjunto. E aí só depois é que a gente precisa realmente focar em estratégias mais específicas para emagrecer. Porque muitas vezes, corrigindo essas coisas, o paciente já perde muito peso. E de uma maneira bem mais fácil do que ele achou que seria. O difícil é mudar a rotina, às vezes mudar os hábitos, né? Entender que aquilo é bom para a saúde dele. Hoje o seu público, quando eu falo público, paciente, é a maioria mulher? Sim. E quais são as queixas mais comuns lá? Principalmente cansaço, né? Acorda cansado, mas aí quando a gente vai ver tá tudo errado, não dorme no ambiente escuro, fica usando celular. Pronto, era justamente a pergunta que eu ia fazer agora, né? Que é uma coisa que também tem muita recorrência lá no consultório. Justamente as mulheres estão sempre cansadas, indispostas, não tem disposição para nada, não tem energia. E tem muita essa necessidade, né? Tem muito esse questionamento. O que fazer para ter mais disposição, mais energia, como melhorar tudo isso?
Pronto. Além, só voltando para as outras queixas, né? Além do cansaço, principalmente a parte de emagrecimento, né? Doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, eu também atendo por ser especialista em clínica também. Síndrome de ovários policísticos também e doenças autoimunes, principalmente tireoidite e Hashimoto. Em relação ao cansaço, eu coloco muito sobre isso no meu Instagram, que existem muitas causas para o paciente estar cansado, né? Por isso que o tratamento ele nunca vai ser o mesmo para todo mundo. Mas por onde eu começo, de novo, como é que está seu sono? Né? Nem sempre o paciente precisa de remédio para sono. Às vezes o que ele precisa é parar de mexer no celular antes de dormir. Mexer no sono, né? Dormir no local escuro e dormir cedo e acordar cedo. Eu pego muitos pacientes com essa questão de cansaço que dizem, mas doutora, eu não sinto sono à noite. Eu acordo muito cansado, aí eu sinto sono lá por volta de 5, 7 horas da noite, mas depois eu acordo e eu fico desperta. Será que é porque o meu organismo é assim? Não, isso está errado. E isso quer dizer que toda a curva de liberação do cortisol está trocada, invertida, né? O que era para ser liberado de manhã, para você ficar alerta, disposto, acordado, não está acontecendo. E à noite, que era para você sentir sono, o seu cortisol está mais alto do que deveria. Aí a gente vai em outra causa, que é a alimentação. Né? Para a gente ter energia, a nossa célula precisa produzir energia. E ela produz energia através dos nutrientes que a gente come. Então, se você não tem magnésio, vitamina D, ômega 3, vitaminas do complexo B, se você não tem nada disso, de onde que a sua mitocôndria vai tirar força, vai tirar substrato para produzir energia? Não vai ter. Se você está muito inflamado, se você não se alimenta bem, aí, além da falta de nutrientes, ainda tem o a mais da inflamação. Então, uma mitocôndria no ambiente inflamatório, ela também não consegue trabalhar direito. E aí, se você não produz a energia, a sua célula não vai conseguir ter o metabolismo adequado para a produção das outras coisas, tipo os hormônios, né? Por exemplo, o cortisol, que é o hormônio que eu citei anteriormente. Então, muitas vezes, o tratamento do cansaço passa por essa mudança de hábitos, revisar a alimentação, ver quais nutrientes estão faltando e repor. E muitas vezes, na maioria das vezes, o paciente melhora só com isso. Em alguns casos, a gente precisa entrar com outras medidas também, né? Então, você está me dizendo para a gente, quem está te assistindo, que nem sempre, porque hoje em dia a gente vê muita questão de repor mesmo, né? Vitamina D, às vezes a pessoa nem está com o nível de vitamina D baixo, mas aí repõe vitamina D, repõe magnésio, como você vê, tá um monte de... Você, na sua experiência, você acredita que só com uma mudança de hábitos pode ser contornado esse cansaço, esse desânimo, ou tem casos que realmente vai precisar da reposição? A reposição que a gente fala é mais os hormônios, né? O hormônio em si. Essa questão de vitamina D, magnésio, vitaminas do complexo B é mais uma suplementação, porque eles não chegam a ter ação hormonal em si, né? Como eu não sou nutricionista, né, eu não tenho como passar uma dieta com esses nutrientes para o meu paciente. E às vezes, mesmo que esteja na alimentação consumindo, você come bastante ovo, bastante vegetais, mas o intestino não funciona. Aí não vai absorver as vitaminas que precisa, então de certa forma precisa suplementar. Aí às vezes eu entendo, se eu perguntar sobre os vegetais, suplementações maiores, às vezes entra por conta justamente da deficiência tão grande que só o comprimido não vai resolver, né? Mas eles são casos isolados. Tem que ser diante de exames, tem que ser um protocolo bem individualizado, não como muita gente faz agora, você já chega lá, não, tá aqui, você vai tomar vitamina B12, ferritina, vitamina D, né? Acaba que é um gasto muito grande, você está faltando para ter um metabolismo, muita coisa que às vezes realmente não precisa, e até atrapalha de você produzir naturalmente por conta disso, ou mesmo entre com os medicamentos para dormir, né? Que hoje muita gente toma, chega muito no consultório, gente que se automedica, não, fui no posto, a enfermeira passou o que eu pedi.
E às vezes realmente nem precisa. Aí depois vem uma ansiedade de rebote, uma depressão, uma compulsão alimentar. Dificuldade para retirar o Amiga, enfermeira não passa remédio, Mas muita gente. a gente tem que começar a fazer essa briga aqui pra poder chamar a atenção no podcast. Mas tem, não Mas a pode. amiga não tem, pode, porque mas tem. medicação de efeito controlado, ela é passada em receita controlada. Então, só quem pode passar a medicação é médico. Tem estéria, não sei se eu estou falando besteira, mas tem estéria que, a partir de um certo momento, acho que nem médico sem uma formação de neuro ou psiquiatra, sem a receita. Especialista na área neurológica e psiquiatra pode passar a medicação. Na verdade, é registrar a receita na Anvisa. Tem alguns receituários que, para eu ter autorização, eu tenho que ir na vigilância sanitária aqui do município, entregar os meus dados, e aí eles me dão um bloquinho de receituário especial. Isso. Mas acho que a Lu também quis dizer que às vezes você fica só renovando a receita sem fazer o devido acompanhamento, isso. pesquisar o que está, investigar o que está sem avaliar se a pessoa ainda precisa, né? Aí outra coisa também em relação aos injetáveis é porque às vezes a gente também quer contornar o intestino inflamado, quer um efeito mais rápido, às vezes o paciente chega muito sintomático, tanto que o injetável eu considero assim uma dose de ataque, entendeu? Até porque para você pedir para fazer a manipulação e chegar na sua casa demora cerca de 5 dias a uma semana, e aí pode ser uma alternativa para o paciente melhorar dos sintomas um pouco mais rápido. Aquele está realmente bem sintomático. Isso, Porque às vezes chega muito paciente para mim que eu digo assim, olha, você tem que fazer atividade física. E não é caminhada, é musculação, pegar peso pesado mesmo. E aí os pacientes dizem, doutora, não tenho disposição, assim, eu não tenho força para me levantar, né? Porque eu não quero, porque eu me sinto fraca. E aí, nesse período, eu dou assim, um período de espera para a paciente melhorar, para depois ela ir para academia. Senão realmente nem vai conseguir, né? E não é preguiça. Tem gente que diz, é preguiça, mas realmente não é. Eu digo muito estresse. Eu sei que você não tem a preguiça, que realmente com o exame assim, por deficiência estudante, não vai ter força. Vai passar mal na academia, vai chegar lá, mas não vai fazer nada, vai voltar para a máquina, vai fazer uma esteira. Então, realmente, é muita coisa envolvida. É que nem também as mulheres se queixam de cansaço, de disposição, mas quando vai ver, tem uma rotina loucamente agitada, né? Quer dar conta de tudo e de todo mundo, quer cuidar de todo mundo da família, provavelmente de todo mundo, resolver tudo, e deixa o principal de lado, né? Não se coloca na lista de prioridade, não tem o autocuidado. Que aí volta a sua questão do sono. Você fala muito em sono, né? Fica as pessoas mas tu vai dormir. Mas realmente é um fator muito importante. Porque a rede social, com o celular, é automático. Você não consegue dormir sem abrir no Instagram, às vezes não tem nada, mas eu acho pra olhar. E eu acho que as pessoas, às vezes, acham que eu tô falando muito sobre sono, talvez porque não tem uma boa qualidade de sono. Porque no dia que você começar a dormir bem, você nunca mais... É meu sonho, você dormir cedo, vai querer voltar ao seu padrão de sono antigo. Hoje em dia eu não consigo dormir cedo por conta da logística lá de casa com a neném, né? Mas esse meu sonho é conseguir dormir pelo menos 10h30 da noite. Eu acordo outra pessoa quando eu durmo cedo. A rotina, essa que agora estão estudando como higiene do sono, que é até interessante, mas pela correria do mundo que a gente vive, principalmente a gente que trabalha diretamente com o celular, com o atendimento com o celular, a gente tá ali 10 horas da noite, às vezes não tá nem com o celular, mas a cabeça tá ligada. Então, eu realmente acredito que essa parte de, não que prejudique, obviamente, mas o empreendedorismo, principalmente no mundo feminino, ele vem causando esse impacto, né, do cansaço mental e da mulher ela não conseguir descansar a mente. E aí não consegue dormir direito, aí no dia tá cansada. É por isso que eu acredito que você fala como é importante realmente o sono, né, e o hábito de começar a trabalhar. O sono não é só na hora de dormir. Isso. Você tem que se preparar
pra dormir. É que com criança a gente faz, né, a rotina do sono, bonitinha, desligar em casa, me dava 5 horas da tarde, todas as luzes apagadas, televisão ligar, pra mim ainda ter um sono maravilhoso. E funcionou, ela dormia impecavelmente a noite inteira, não me dava trabalho. Mas a gente, no adulto, a gente não faz. Como você falou, o estresse, a cobrança que a gente tem hoje em dia por trabalhar, por ser eficaz, por ser produtiva, acaba que a gente tem essa cobrança interna e de fora a gente quer sempre estar ali na ativa e não consegue realmente desligar. Eu tenho muito isso, você falou. Eu quero produzir muito, não desliga, eu me deito, mas a mente tá postagem disso, amanhã eu vou fazer isso, eu pego o celular pra mim anotar e não esquecer. Aí já volta pro celular de novo. Às vezes eu tô com o Jones e aí dá 11 horas, 11h30 da noite, aí a gente está quase dormindo. Assim, eu não queria falar de trabalho, mas deixa eu te falar isso aqui. 11h30 da noite. Aí a gente não entende porque que a mente fica acelerada. Mas por isso que é muito importante você saber quais são as consequências de você não dormir bem. E a partir daí fazer uma escolha em relação à sua rotina e seu hábito de vida. Por exemplo, eu sou médica, né? O emprego mais disponível para mim, depois de formada, depois da residência, é o plantão, principalmente plantão noturno. E eu escolhi não dar plantão noturno, né? Isso pode comprometer a questão financeira, porque eu vou ganhar menos, porque eu poderia estar trabalhando mais, mas foi uma escolha que eu fiz, porque principalmente eu quero ser a vitrine do que eu falo para os meus pacientes. Então, eu tenho que dar um maior exemplo. Um dos professores da pós-graduação que eu estou fazendo, ele diz que nós o médico, né? O médico que trabalha com isso tem que ser mais saudável do que a soma de todos os seus pacientes. Porque eu não acredito em vender algo para os meus pacientes que eu não faço em mim, entendeu? Então, por exemplo, o fato do trabalho noturno, né? Em turnos de plantões, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, até o fato de você ser aeromoça, né, que fica com esse fuso horário, com um ciclo circadiano todo desregulado, isso aumenta a incidência de câncer de mama em mulheres, entendeu? O fato de você não dormir bem, de você não ter o ciclo circadiano regulado, ficar acordado à noite, a exposição à luz, a redução da produção de melatonina à noite. Mas o de AVC também aumenta, né? Doenças neurológicas. Muitas doenças crônicas, o risco aumenta em trabalhadores noturnos, no caso da mulher, principalmente o câncer de mama. Essas doenças, como essas doenças autoimunes, lúpus e essas doenças relacionadas à dor crônica, à dor musculares, elas também não. A pessoa já tem uma predisposição ou ela pode ter a doença a partir, por exemplo, eu fiz 8 anos de plantões noturnos e isso acarretou assim drasticamente na minha vida, na minha saúde e irradiou não sei se essa palavra, depois tu coloca. Enfim, fez com que eu descobrisse a fibromialgia. A fibromialgia, minha mãe tem fibromialgia e as pessoas falam que também é hereditário, né? Mas esse fato, como você falou, pode desenvolver um câncer de mama. Desenvolve a fibromialgia, o lúpus ou não. Ela pode desencadear, mas você já tinha uma predisposição, você já tinha... A predisposição genética, ela existe, certo? Só que ela não é o que mais influencia no aparecimento de doenças, certo? Por exemplo, a minha tia teve câncer de mama, meu avô paterno teve câncer de próstata, minha avó materna teve câncer de mama. Com certeza, tem na minha genética uma predisposição maior do que uma pessoa que não teve caso de câncer na família de desenvolver uma doença assim. Mas é preciso a interação genética com o ambiente, certo? Não é porque você tem uma predisposição genética que com certeza a doença vai se manifestar. Você precisa de um estímulo ambiental, que no seu caso, por exemplo, pode ter sido o trabalho. No caso de outra pessoa, pode ter sido a alimentação. No caso de outra pessoa, pode ter sido uma infecção viral que desencadeou uma doença. Então, a predisposição genética ela existe.
mas os hábitos, O fator externo. isso, o ambiente onde você se desenvolve é muito mais importante para dizer se você vai manifestar essa doença ou não. Até porque a gente tem formas de ativar genes promotores de saúde e genes promotores de doença, como principalmente alimentação, sono, estresse, inflamação. E aí a gente volta sempre para a mesma base que eu falo bastante por aqui. E tem vários estudos, né, que comprovam que hoje boa parte das doenças poderiam ser evitadas apenas introduzindo bons hábitos. Né? Vai sempre essa questão de alimentação com antioxidante, anti-inflamatório, reduzir essas questões de alérgenos no ambiente contaminante. Exatamente. Hoje o mundo que a gente vive tem quase todo mundo. Está sendo quase normal você chegar aos 50 anos e ter pressão alta e diabetes. Como que você ganha aos 50 anos de idade? Mas antigamente não era assim. Mas as pessoas viviam menos. Tá, tudo bem. Mas as pessoas também tinham uma alimentação mais saudável, com menos industrializado, tinha menos toxinas ambientais, tinha menos estresse, Menos sedentarismo, né? vivia uma vida mais calma também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente, do período que eu trabalhei à noite também foi pior. É da minha vida, 9 anos. Eu também tive que trabalhar muito à noite, principalmente no período da residência. E antes de começar a residência, né, no período do Covid, a gente tinha muita necessidade de médico assim, em plantão, mas quanto mais eu fui estudando, eu fui vendo que era um dinheiro, um trabalho que não valia a pena. Eu prefiro ter minha qualidade de vida mesmo ganhando menos, mas me sentindo bem, né? Eu quero que as minhas pacientes que chegam no meu consultório possam experimentar a qualidade de vida que eu tenho. Porque minha rotina ela é muito corrida, eu acordo cedo, eu vou para vários locais de trabalho, eu chego tarde em casa, mas eu consigo fazer tudo com disposição, eu consigo ter um raciocínio bom para os meus pacientes, eu consigo pensar em diagnósticos, tratar eles direitinho, então tudo isso para mim é o que é primordial. Aí entra aquela coisa. Muito bem. Doutora Larissa, muito obrigada. Adorei. A gente tá Aprendi muito que eu preciso dormir realmente mais cedo. Fazer o meu negociado tem que ser dormir mais cedo. Porque a academia Deixa pra acordar mais cedo pra programar teus posts de manhã. Fazer isso, dormir cedo e acordar cedo. Agora vai. Agora vai. Fazer o quê? Agora, Seu negociado vai ser o quê? meu negociado vai ser a alimentação sem produtos. Seguir a dieta que tava na geladeira. A gente vai conseguir, porque realmente o que você falou é certo. Tem coisas que tem que realmente não dá para negociar. Né? Ou você faz, ou você perde muito. E o perder muito é muito mais drástico do que você parar e se disciplinar para fazer. Exatamente. Pois muito obrigada, viu? A gente vai convidar você outras vezes. Não vai essa é a primeira de muitas, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que a gente possa ajudar muitas mulheres, né? Continuar ajudando muito no seu Instagram. Sigam a doutora Larissa, o Instagram dela é maravilhoso. Conheci ela pelo Instagram. Já indico os pacientes para ela, confio demais. A doutora Larissa atende na São Lucas, né? Isso, eu atendo nas quartas de manhã na Curai e nas quintas de tarde no nosso espaço, né? Que a gente está criando. Vai vir muitas novidades. Foi um prazer e até a próxima, doutora Larissa. Obrigada também. Tchau, Até a próxima. Até a próxima.